Ribeiro de volta. Marília fez um resumão daquela história toda complicada de jornalista que teve sigilo de fonte quebrado pela Polícia Federal, ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas agora a Marília está de volta, também falando com a gente de novo do Congresso, para falar sobre uma movimentação mais acelerada no Congresso. Fazia tempo que a gente não via isso acontecer, né, Marília? Verdade, viu, Nath? Para quem gosta de cobrir aqui, né, o que acontece na Câmara dos Deputados e do Senado Federal, estava muito pacato. Então, a gente gosta quando tem essa movimentação. Vamos lá, Nath. Semana de esforço concentrado, né? Semana essa que começa hoje, quarta-feira, bem no meio da semana. A promessa é que nós vamos ter essa semana de esforço concentrado e o finalzinho ali de agosto pegando uns 2 dias de setembro para aprovar pautas ali que são consideradas prioritárias para o Congresso Nacional, ali em acordo com também o Executivo, ali com o presidente Lula. Depois disso, e nesses intervalos, é somente eleições, Nath. Vamos falar então a respeito do que aconteceu ontem aqui na Câmara dos Deputados. Estava prevista sessão dentro do plenário da Câmara dos Deputados, mas essa sessão acabou sendo cancelada pelo presidente da Casa, Hugo Mota. Por quê, Nath? Porque o líder do PT dentro da Câmara dos Deputados, Pedro Csai, ele acabou passando mal aqui na Câmara dos Deputados, precisou ser socorrido pelos bombeiros que ficam aqui dentro da Câmara dos Deputados. Ele foi levado até o Hospital DF-STAR e o que informou então a liderança do PT trouxe então o quadro clínico do líder do PT na Câmara, né? Ele foi para o Hospital DF-STAR, passou mal aqui na Câmara dos Deputados durante o Colégio de Líderes e os exames que foram realizados diagnosticaram um acidente vascular cerebral, o AVC isquêmico no cérebro esquerdo. O quadro não apresenta um déficit motor nem cognitivo. O parlamentar permanece internado para observação clínica e realização de exames complementares, evoluindo de forma estável. De acordo com a nota da liderança do PT, Pedro Csai, ele está consciente, orientado e interagindo adequadamente com a equipe médica que o acompanha. Essa nota ela foi divulgada ontem à noite. A gente segue aqui ainda pedindo atualizações sobre o estado de saúde do parlamentar, mas eles acabaram tranquilizando, dizendo que ele está bem. Passado isso, Nath, hoje aqui na Câmara dos Deputados deve ser bastante movimentada ali porque vamos ter instalação de comissões, vamos ter presença também de assessor ali da Presidência da República e um possível encontro entre o presidente Lula e também o presidente da Câmara, Hugo Mota, e do Senado Federal, Davi Alcolumbre. Mas vamos por partes. Vamos começar então ali pela presença de Celso Amorim. Ele deve participar da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, a CREDEM. Ele que é assessor especial da Presidência da República. Já temos a confirmação que Celso Amorim comparece sim à Câmara dos Deputados. Está prevista aí para as 9h30 da manhã para que ele esteja aqui e ele vai falar sobre o quê? Ele vai falar sobre as diretrizes diplomáticas e também as relações internacionais aqui na Câmara dos Deputados, falar todo o papel que o Executivo está fazendo, Nath. O que vamos ter além disso? Vamos ter instalação de comissões. Temos aí prevista a instalação da comissão que vai ali analisar a medida provisória da taxa das blusinhas. Eu não sei se você lembra, quem está nos acompanhando, é aquela que zera a alíquota para compras de até $50 feitas ali por sites internacionais. O governo federal, a gente relembra aqui que tanto o Congresso quanto o governo federal apresentaram aquela medida onde colocava ali 20% de tarifa, ainda na gestão de Fernando Haddad dentro do Ministério da Fazenda. Logo depois, o governo acabou tirando com uma medida provisória. Acontece, Nath, que essa medida provisória, ela tem prazo, né? Ela já vai ali para o seu prazo final agora em setembro de 2026. Então, o que acontece? O governo tem pressa para que essa medida venha a ser analisada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal para que essa taxa não volte, porque por enquanto ela está zerada, mas caso essa medida provisória venha a ser vencida e o Congresso não tenha analisado o texto, volta a cobrar a taxa de 20% sobre as compras de até $50. E isso pode ser prejudicial para a campanha eleitoral, já que aí a maior parte da população brasileira faz compra nesses sites internacionais. Hoje, nós devemos ter, então, a instalação dessa comissão para analisar esse texto aqui na Câmara dos Deputados. Outra comissão que também deve ser instalada é a comissão que vai analisar a diminuição da maioridade penal de 18 anos para
16 anos. Ela será relatada aí, né? Tem como relator o deputado federal Mendonça Filho, que foi relator também da proposta de emendar a Constituição, a PEC que trata sobre a segurança pública, que já foi aprovada na Câmara dos Deputados, mas está engavetada lá no Senado Federal. O que essa comissão vai analisar, então, ela vai trazer ali propostas e vão fazer análises sobre essa diminuição da maioridade penal. Na época da PEC da Segurança Pública, Mendonça Filho tentou encaixar essa diminuição no texto, mas com ela estava tendo dificuldade para ter a sua aprovação. Com isso, ele acabou retirando ali em um acordo feito com o presidente da Câmara, Hugo Mota, que disse que esse assunto seria tratado de forma separada. Então, com isso, devemos ter também a instalação dessa comissão que vai analisar essa diminuição da maioridade penal. Tema também que deve persistir nas discussões voltadas para as eleições de 2026. Vamos acompanhar também essa instalação. Sobre tudo isso, Nath, hoje o presidente Lula ele deve se reunir com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, e do Senado Federal, Davi Alcolumbre. Para essa semana ali, o que o presidente Lula quer é azeitar as relações e colocar ali as suas propostas como prioritárias. Nessa semana, nós tivemos também ali uma movimentação por parte do Palácio do Planalto, mas na figura da primeira-dama Janja, para acelerar ali a votação do projeto de lei que trata sobre a misoginia, que tem como relatora a deputada federal Tabata Amaral. A gente chegou a conversar com ela aqui no Acorda Metrópolis, tinha um acordo com o presidente da Câmara dos Deputados para que esse texto pudesse ser aprovado antes do recesso parlamentar, mas por conta da pressão de grupos religiosos, a bancada evangélica aqui dentro da Câmara dos Deputados, esse texto acabou não sendo votado e foi adiado. A promessa, então, era que ele pudesse ser votado nesse primeiro esforço concentrado. Por enquanto, não há nenhum tipo de sinalização que isso deve acontecer. E o que o presidente Lula vai fazer reunido com os presidentes das casas? Vai tentar aí acelerar as pautas que são de interesse do Executivo, mas mirando também ali as eleições de 2026. Nesse último fim de semana, tivemos ali Hugo Mota fazendo ali um aceno público em apoio à reeleição do presidente Lula. Já Davi Alcolumbre ainda não falou nada a respeito. Tudo isso, Nath, fica girando ali em torno das eleições de 2026. Tanto o avanço das pautas aqui dentro do Congresso Nacional, quanto essa relação do presidente Lula com os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. E não apenas mirando as eleições agora de outubro de 2026, mas mirando também as eleições que devem acontecer já no próximo ano da Câmara dos Deputados e do Senado Federal para a troca das presidências ou então a reeleição deles, Nath. Ufa, resumão, belíssimo resumão feito pela Marília Ribeiro sobre esse dia, agora o comecinho do esforço concentrado dos parlamentares lá no Congresso. Marília, muito obrigada. Marília volta ao longo da programação, principalmente às 11 da manhã lá no Contexto Metrópolis, trazendo todas as atualizações aqui da política brasileira. Bom, a gente vai de novo aqui para o Metrópolis.com para falar de mais uma história que tem repercutido bastante.